E aí pessoal, o professor Thiago aqui, começando mais um dia de aula, mais um dia de muito aprendizado. Hoje a gente vai trabalhar com as correções do livro de português da APES, trabalhando aí as páginas 112 a 119. Então acompanhe comigo as nossas correções e, é claro, aí, as nossas leituras também. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Nós vamos aí trabalhar um pouquinho com o gênero carta. Então vamos ver. Você vai ler nessa unidade duas cartas muito estranhas. A primeira foi escrita para um personagem de histórias que talvez você conheça. Quem que será? Lê silenciosamente e descubra qual o personagem e de qual história ele faz parte. Depois, ouça a leitura da professora. Então vamos ver aqui, ó. Leitura número 1, carta, Senhor Lobo. Adviges, advegas e advagas, advogados. Avenida de Arranha-Céu, número 0, telefone 12 34 36 78. Prezado Senhor Lobo, vírgula. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhora Chapeuzinho Vermelho, a respeito de sua avó, dela, a senhorita Chapeuzinho, disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão, idem. Informamos a Vossa Senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nós veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia, LTDA, então firmemente decidindo a processá-lo por perdas e danos. A oferta de Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolição não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar. Ou Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por seus representantes, ou eles irão cobrá-lo na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente Edgar Advogados. Então aí nós temos essa leiturazinha, né? Você já conseguiu identificar quem é o personagem para qual essa carta está sendo destinada? Já? Muito bem. Quem ela está aí, ó, sendo destinada é para o Senhor Lobo, não é isso? O Senhor Lobo aí, ele é o nosso destinatário. Lembra que a gente já trabalhou com relação ao gênero carta? A gente sempre vai ter um remetente, que é quem escreve a carta, ó. O remetente, ele geralmente é quem assina aqui a carta, tá no finalzinho. E o destinatário, que é aquele que vai receber a carta. E ela aparece justamente, ó, aqui na saudação, tá bom? Eu vou descobrir quem é o meu destinatário sempre na saudação. E aí agora a gente vai fazer a leitura aqui da página 113 e, é claro, a gente vai responder as questõezinhas. Então vamos lá. Sobre o autor aqui que fez essa carta. Depois a gente vem para a nossa leitura aqui sobre algumas palavrinhas especiais. Alain Albert nasceu em 1938 em Croydon, Reino Unido. Ele escreveu mais de 100 obras infantis, muitas delas essas obras foram ilustradas por sua mulher, Jeanette Albert. Além de O Carteiro chegou a outros livros do autor que foram traduzidos para o português. A Mulher que Ganhava Todas as Coisas, O Natal do Carteiro, O Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar. Então aí nós temos algumas das obras, certo? Que são apresentadas aí nessa biografia dele. Professor, mas o que é uma biografia? Biografia é um gênero textual que ela busca apresentar justamente aí a vida de uma pessoa. Normalmente a biografia ela tende a ser maior do que esse pequeno trecho que vocês estão aqui visualizando, tá certo? Mas aqui nós temos uma versão resumida dessa história desse autor, só para poder aí contextualizar quem foi aí o criador desse textozinho,
essa cartinha aí do Senhor Globo, tá bom? Então vamos voltar aqui e vamos ver as palavrinhas que foram destacadas e qual é o significado delas. Vamos lá. Vossa Senhoria é a forma ali de tratamento bastante formal e cerimoniosa, tá? Destinada aí geralmente a quando eu estou falando com alguém que eu não tenho intimidade, então geralmente posso usar essa Vossa Senhoria para dar esse tratamento aí mais formal. Eu tenho também ali, ó, a palavrinha permissão, que é o mesmo que autorização. A palavrinha idem tem a ideia de a mesma coisa. Abuso, que tem a ver aí com mau uso ou a questão de despropósito. Cessar, que tem a ver com acabar algo. Bufar, que é soltar ar pela boca, com folga, com força, por cansaço, então mesmo por raiva. Indenização, que é o pagamento para compensar alguma perda ou algum dano. E subscrevo, que seria aí, no caso, a assinatura, tá? A gente vai falar aí justamente para finalizar a sua carta. Então vamos ver agora as questõezinhas e, é claro, aí as respostas para cada uma. A gente vai tentar entender por que foi colocado essas respostas aqui que vocês estão visualizando. Vamos lá. Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Número 1. A quem essa carta foi destinada? Converse sobre o que descobriram. Bom, a carta foi destinada ali ao Senhor Lobo. O motivo que eu sei que esse personagem aqui é o meu destinatário está justamente ali relacionado à saudação. A saudação ela vai determinar ali, ela vai nos dizer quem é a pessoa para quem eu estou enviando a minha carta. Sempre tenho que colocar uma saudação, seja uma saudação direta, assim, mais informal, quando é uma carta de caráter pessoal, ou uma saudação como essa aqui, ó, mais formal para aquelas pessoas que eu não conheço, ou mesmo quando eu estou enviando uma carta para uma autoridade, tá certo? Para alguém aí que executa uma função. Lembrando, se eu estou trabalhando com uma carta de reclamação para alguma autoridade, eu tenho que usar os termos que se referem ao cargo dessa pessoa, tá? Por exemplo, se for algum político, excelentíssimo, ou então se for, por exemplo, alguma pessoa da igreja, santidade, e outros tantos termos que a gente pode utilizar, os pronomes de tratamento que a gente pode utilizar também, certo? Se for um rei, uma rainha, vossa majestade, ou então vossa realeza, né? Para o pessoal ali da família real. Então são termos que a gente vai vendo nas próximas aulas, planos aí de tratamento para utilizar também na nossa produção de cartas, tá bom? Segundo, edviges, advages é um advogado ou uma advogada. Geralmente os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de edviges? Vamos lá. Então aqui a gente não sabe dizer quem é edviges, edvages, né? Se é um advogado ou se é uma advogada só por esse nome, tá bom? Mas aqui a questãozinha eu queria saber quem são os clientes dessa pessoa, desse advogado. Pelo nosso texto, né, identifica aí que o primeiro cliente que aparece seria a Chapeuzinho Vermelho, né? Ela vem reclamando aí do uso da propriedade da avó da Chapeuzinha, pelo lobo mau. E a empresa ali dos Três Porquinhos, a empresa de construção ali que o lobo acabou justamente destruindo, não é isso? Então essa aqui seria a resposta da segunda questão. No terceiro, no início da carta são utilizadas as expressões prezado senhor lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale a alternativa mais adequada para responder a essa questão. Vamos lá. Ela traz um tom mais espontâneo e formal? Não, de forma nenhuma esses termos aí vão ser usados em uma linguagem informal. Um tom mais cerimonioso e formal? Correto. Meu objetivo aí é tratar de uma pessoa com que eu não conheço, não tenho intimidade, tá? De forma respeitosa. Próximo, dão mais seriedade ao que está sendo dito? Correto. Como eu estou falando aqui de uma forma mais formal, né? Eu não vou dar margem aí ao erro, eu não vou justamente deixar que a carta ela perca aí a sua responsabilidade, a sua importância, tá bom? Então é por isso que eu vou utilizar esses termos aqui para marcar ali que eu estou falando sério, estou falando
para valer. Dão a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira? Não, de forma nenhuma. Em momento nenhum no texto é usada aí alguma brincadeira, alguma gíria que indique brincadeira. Então a carta é totalmente aí séria, tá bom? Quarta questão. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Bom, a resposta seria aqui justamente a questão que o lobo ele fica na casa da avó e usa as roupas dela. Lembrando, esse dela está se referindo à avó da Chapeuzinho, tá bom? Quinto, por que o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar? O motivo aqui, pessoal, tem a ver com a referência à historinha dos três porquinhos, né? Em que o lobo ele destrói as duas casas com o seu sopro, tá bom? Então, isso é uma referência a essa outra história que ele também aparece. Sexto, releia esse trecho da carta observando as expressões destacadas. Então lá, a senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão, idem. Então aí, ó, eu vou destacar as palavrinhas dela, da avó dela, né? E a palavrinha ali, idem. Por quê? Por que elas foram colocadas aí, essas expressões entre parênteses? Vamos ver. Para evitar confusão no sentido da frase, isto é, para deixar claro que está se referindo realmente, a quem está se referindo realmente, já que esse pronome sua, ele acaba deixando justamente uma certa confusão. É a avó do lobo, é a avó da Chapeuzinho, então se eu deixasse apenas esse sua avó, quem lesse o texto ia ficar na confusão. Só você conseguiria descobrir porque se você conhecesse aí a historinha original de fato, né, que estaria se referindo ali à avó da Chapeuzinho através aí de uma interpretação do texto, tá bom? Mas aí para que eu possa corrigir essa informação, né, desse pronome sua, esse pronome possessivo aqui, eu coloquei entre parênteses o pronome dela, ou então aqui a avó dela, ou ainda idem, que identificando, estou me referindo à avó da Chapeuzinho, justamente para que eu reafirme quem é a pessoa ali que eu estou me referindo, de quem é que eu estou me referindo, tá bom? Então esse aqui foi o motivo por usar esses termozinhos dentro do parêntese. Seguindo então. Sétimo, releia o trecho da carta em que o advogado ou advogada faz uma ameaça ao lobo caso ele não atenda ao pedido da Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do reino. Quem você acha que são esses personagens, em sua opinião, para que eles seriam chamados? Bom, a resposta que a gente poderia colocar, pessoal, seria assim, ó. O lenhador, ele é o personagem, né, que salva ali a Chapeuzinho Vermelha e a sua avó da história. E os cavalos e cavaleiros do reino, eles aparecem em diferentes histórias, como naquelas em que geralmente eles vencem o mal, né? No caso aí o lobo mau, ele seria justamente aí o alvo desses cavaleiros que são aí parte da lei, né? Eles representariam a lei, a ordem nas historinhas, tá bom? Oitavo, cumpre-nos informar, releia, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os três porquinhos e companhia, LTDA, estão firmemente decididos a processá-los por perdas e danos. Aí nós temos aqui as questõezinhas, ó. Letra A. A palavra CIA, né, é uma abreviação da palavra companhia, como eu já falei. E LTDA é a abreviação de limitada. Então, nesse textinho aqui, quando eu falo CIA e LTDA, estou me referindo a uma companhia limitada, tá bom? Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto ao nome dos três porquinhos. Vamos lá. Assinar a alternativa que pode esclarecer esse uso. Aí nós temos algumas opções. Ó. Os três porquinhos têm uma empresa em nome deles, seria a resposta mais óbvia, não é isso? Por isso que eles colocaram esse CIA e LTDA juntos ali do nome deles. A outra opção, os três porquinhos adotaram outro nome para se identificar? Não. Esse caso aqui a gente vai usar apenas no caso aí de uma origem de alguma empresa, tá bom? Os três porquinhos querem se disfarçar e enganar o lobo? Esse não é o processo.
Se fosse por isso, eles não utilizariam nenhum advogado, tá bom? Então, essa resposta aqui não teria a menor chance de ser possível nesse caso. Letra B. Isso é também o fato de que, se eu for me disfarçar para falar com o lobo, eu usaria outro nome que não fosse ali envolvendo os 3 porquinhos, né? Letra B. Na carta é afirmado que os 3 porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Explique qual sentido a expressão destacada pode ter na carta. Bom, quando eu falo de perdas e danos, né, estou me referindo aí justamente aos prejuízos que o lobo ele causou, né? A perda de dinheiro, a perda aí de algo valioso, no caso, as casas dos 3 porquinhos, tá bom? Então esse é o propósito de usar o termo perdas e danos. Tem a ver justamente com o prejuízo que os 3 porquinhos levaram do lobo mau. Letra C. Os 3 porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? Bom, a oferta ali que o lobo fez, né, seria a proposta de que os porquinhos eles fossem sócios dele numa empresa de demolição, tá bom? Letra D. O que os 3 porquinhos esperavam ao processar o lobo? Bom, de forma simples, eles queriam ali ser indenizados, né? Receber o pagamento pelo que eles foram prejudicados com a ação do lobo. Ok? Então aí nós temos a resposta da página 115. Vamos seguindo. E agora vamos entrar em um novo texto, tá certo? Uma segunda cartinha, a gente vai ver aí agora algumas diferenças entre a primeira, que foi uma carta ali de reclamação, tá? Uma carta de reclamação contra o senhor lobo. Vamos lá. Para iniciar, a carta que você vai ler agora é de um cachorro chamado Sam, para sua dona Gertrudes Leroy. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Qual será o motivo que a levou a tomar essa atitude? Leia sozinho a carta para descobrir o que Sam pensa sobre esse assunto. Carta pessoal agora. Cara senhora Leroy. Cara senhora Leroy, os vizinhos que só se queixaram mesmo dos meus uivos. É difícil imaginar primeiro porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, foi bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem nos acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente seu, Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Agora a gente vai fazer aqui as nossas respostas sobre essa segunda cartazinha escrita aí pelo Sam, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui antes disso um pouquinho mais sobre o autor dessa cartinha. Sobre o autor, Mark Tanger, nasceu nos Estados Unidos e é escritor e ilustrador de livros infantis. Entre suas obras destacam-se Como os Dinossauros Dizem Boa Noite e O Atalho Secreto. Então, esse aí é o autor dessa cartinha, dessa historinha aí do Sam, né, que escreveu para a sua dona, a senhora Leroy. Vamos lá. Interpretação de texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Primeiro, observe a imagem da página anterior. Depois converse com os colegas sobre ela. Vamos ver aqui, ó. Descreva a cena. O que está aparecendo nessa cena? Espera-se aqui, ó, que vocês, alunos, descrevam o que o cachorro está. Ele está sentado numa mesa de um restaurante, não é isso? Ou de uma lanchonete, escrevendo aí a sua carta para a sua dona, tá? Então essa aqui seria a cena que está sendo apresentada na página anterior. Letra B. O personagem da cena é o Sam. E o que ele está fazendo? Bom, Sam, como já foi falado aqui, tanto na parte de cima quanto aqui pela imagem que vocês identificam, né? Ele é ali o cachorro que escreve a carta, tá beleza? Letra C. Veja os objetos que estão sobre a mesa. Nós temos ali, ó, 50 grandes fugas, né? E nós temos ali o que parece ser o menu do restaurante ou da lanchonete. Então, que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao que se diz na carta? Bom, um livro aí escrito 50 grandes fugas, né? E um menu, como eu já falei.
O menu ele indica ali que ele está justamente numa lanchonete, onde ele está ali falando de algumas coisas que acontecem que tornam aquilo ali um pesadelo. E o livro provavelmente traz as orientações de como ele pode fugir, tá certo? De como ele pode aí realizar a sua fuga, que ele inclusive citou na observação ali no finalzinho da carta. Letra D. Após a leitura da imagem, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que ele recebe? Justifique a resposta. E aí, vocês concordam? Será que é um pesadelo realmente? Observando só pela imagem aqui, será que é realmente um pesadelo? Ou será que ele está exagerando? Coloquem aí com as suas palavrinhas, certo? Eu aqui observando a imagem, não estou conseguindo ver nada relacionado a um pesadelo. Até parece que ele está aí num restaurante bem chique, né? Se for o restaurante, a lanchonete da qual ele estava se referindo na carta, não me parece ser um pesadelo. Mas, quem sabe aí, né? O que pode ter nessa história? Será que é alguma comida que ele não goste? Alguma comida estranha? Talvez alguma comida aí com nome, não sei, de gato? Pode ser. Letra aqui, ó, segunda questão agora, né? Que motivo teria Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Bom, ele provavelmente aí ele queria se justificar com relação à sua atitude, né? Em relação aos vizinhos. E é claro também aí sensibilizar a senhora Leroy para que ela o levasse de volta para casa, tá bom? Então isso aí seria o objetivo justamente da carta pessoal que foi aí relatado na página anterior. E falando da página anterior, nós temos aí 3 palavrinhas que foram destacadas, né? Vamos voltar para elas. Vamos ver aqui, ó. Moderado, que significa controlado, sem excesso. Conviver, que significa viver junto com outros, próximo, ou ali com o contato constante. E é claro, a palavra alarmada, que significa assustada, em sobressalto, tá bom? Seguir então agora para a próxima página. Vamos lá. Terceira questão. Sam apresenta 2 justificativas para a sua reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Escreva de forma resumida as 2 justificativas. Vamos lá. Primeiro ali, ele diz que ele não uiva muito, né? E que os vizinhos eles também fazem o seu barulho usando aí o aspirador de pó, né? Isso, usando esse objeto durante a tarde, que provavelmente deve deixar ele incomodado. Lembrando, ó, cachorros eles têm uma audição muito melhor, né? Do que nós aí, seres humanos. Então, esses barulhozinhos que para nós podem não parecer tão incômodo, para esses animais são realmente aí bem complicados, tá? Quarto, na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie a frase que expressa essa insatisfação. Bom, seria essa frase daqui, ó. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acredita nas coisas que acontecem na lanchonete. Então, eu vou citar essa frasinha mostrando justamente quão insatisfeito ele está com relação às situações que ele está vivendo. Quinto, lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam ele empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde ele está. Explique. Bom, pela observação que a gente tem da imagem, né, o local ele se assemelha mais a um restaurante do que justamente ali a uma lanchonete. Inclusive seria um restaurante de luxo, né? Uma lanchonete é mais aí uma coisa mais popular, tá bom? Então a resposta aí seria que ele não utilizou do termo aí correto para se referir a esse local. Ele usou de um sinônimo, né? Mas um sinônimo assim bem inferior a o que é apresentado de fato no local em que ele está escrevendo a sua carta. Sexto, releia o trecho a seguir e responda às questões. Não devemos nos esquecer de que são eles, ó, pronome do caso reto, eles, que vivem me acordando. Letra A quem Sam se refere quando escreve eles? Bom, ele está se referindo aos vizinhos, tá certo? Quando eu uso aí o pronome eles, eu estou me referindo aqui, nesse caso, aos vizinhos. Letra B. Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele aponta? Bom, ele diz aqui que ele foi acordado pelo aspirador barulhento, que os vizinhos ligam todas as tardes. Então, todas as tardes ele estava tentando tirar aquele cochilo, né? Mas o barulho do aspirador
ele acaba incomodando Sam. Letra C. Por que Sam usa letras maiúsculas para a palavra eles? O objetivo aí, seria para destacar a quem ele está se referindo, né? E deixar ali essa palavrinha com um tom mais forte, dando a entender que a culpa dos uivos é dos vizinhos e não dele. Sétimo, releia a observação que Sam fez no final da carta. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Esse passou-me aqui, turminha, está se referindo ao fato de que a ideia passou na cabeça do Sam, tá bom? Esse me aí, ele se refere justamente a quem está escrevendo a cartinha. Vamos ver aqui, tem informação a mais aqui com relação a esse PS, que aparece no final da carta. PS significa pós-escrito, certo? Aqui em latim. Isso é o que foi escrito depois. É usado para acrescentar alguma coisa que se tenha esquecido de dizer no corpo do texto, ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor, né? Então, na carta a gente vai usar o PS aí, ao invés da observação que geralmente tem em alguns textos, tá bom? E ela geralmente aparece sempre no finalzinho das cartas. Letra A, seguindo aqui, em sua opinião, por que Sam escreveu PS? A resposta aí seria pessoal para vocês, tá? Mas uma possibilidade que eu poderia colocar seria que é para facilitar, para destacar aí no caso, essa intenção de fuga que o Sam teria. Além da imagem que a gente viu ali do livro, as 50 grandes fugas, ele também estaria destacando que ele teve essa ideia em algum momento, né, e que justamente ele gostaria de pelo menos falar isso para a dona sobre a situação que ele está vivendo. Letra B. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga do Sam. Bom, o que confirma justamente essa ideia de fuga seria aí a presença do livro, né? As 50 grandes fugas está ali sobre a mesa da lanchonete. E letra C, analise a imagem, a palavra destacada no trecho. Passou-me, e você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Por quê? Bom, aí também é uma resposta pessoal. Pela imagem, será que ele realmente quer fugir? E para fechar, pessoal, a gente tem aí mostrando justamente nessa última parte, tá, da página 19, a estrutura da cartazinha pessoal que o Sam ele passa para a sua dona. Vamos observar? As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Vamos observar aqui alguns dados que a gente encontra geralmente nas cartas. Vamos lá. Eu sempre vou ter ali a data de correspondência, né, a data que foi escrita a cartinha, seja numa carta pessoal, como é na carta do Sam, ou na carta ali dos três porquinhos. Eu sempre vou ter ali uma saudação ao destinatário, que é onde eu identifico quem é o meu destino, para quem é que essa carta vai. Se for uma carta pessoal, eu vou usar sempre de algum termo carinhoso ou de algum termo que justamente mostra a intimidade com essa pessoa. E se for uma carta impessoal, né, uma carta voltada para uma pessoa que eu não conheço, eu vou usar um termo, um pronome de tratamento, tá? Dependendo aí de qual é o cargo que essa pessoa ocupa. Também vou ter aqui o texto, né, o corpo do texto, que é onde eu vou apresentar a minha mensagem completa. Uma despedida, junto aí com a assinatura de quem está escrevendo a carta. E por fim, eu posso aí colocar ou não um lembrete, tá? Um aviso final. Ok, turminha? Então aí, esse seria as características, os elementos básicos de uma carta. Bom, a gente vai finalizando aqui a nossa aula. A gente se vê numa próxima aula, com mais correções, mais atividades. Um abraço e até lá!